need you to play with the intensity that they are unwilling to match. Anybody touch the ball, they get knocked out today. This is where we take our respect. I'm getting got to know. Bem-vindos ao podcast FA Hoje. Meu nome é Gabriel Martins e aqui comigo nessa segunda-feira está o Marco Túlio Baima e o José Paulo Mendes. Começando pelo Marco. E aí, Marco, tudo bom? Tudo ótimo, Gabriel. Aí chegamos finalmente na semana do Super Bowl e domingo vai demorar um pouco aí pra chegar, né? Com toda certeza essa vai ser a semana mais demorada da história da humanidade, né, Zé? Com certeza, a gente teve ontem o Pro Bowl que até animou um pouquinho e a gente fica, mas é um jogo chato, mas é o penúltimo jogo de NFL que você vai ver em 7 meses, então a gente acaba assistindo pelo menos um pouquinho, porque a gente sabe que vai sentir saudade e agora essa semana que tem pela frente, ela vai demorar para passar, mas a gente sabe que quando chegar o momento vai ser mais um grande jogo. É verdade. No final do programa, se sobrar um tempinho, a gente vai falar um pouco do Pro Bowl, né? O Zé teve a honra de cobrir o Pro Bowl mais, sim, o placar mais diferente de todos os tempos, né? O placar aí por volta de 20 pontos, acho que foi 20-17. Eu assisti pouquíssimo do Pro Bowl, pra ser bem sincero. Eu assisti alguns minutinhos ali no começo e depois vi que ir dormir seria o melhor que eu poderia fazer. Mas a gente tem muita coisa para falar, não só do Super Bowl, a gente vai falar, obviamente, das últimas notícias do New England Patriots e do Atlanta Falcons, que no momento que você escutar esse programa, os dois times já estarão em Houston. A gente tem outras notícias importantes, né? 49ers e Colts contrataram seus general managers, né? E algumas surpresas nisso. E tem bastante coisa pra gente falar, então vamos logo pro giro de notícias. 49ers surpreende e anuncia jogador comentarista como GM. Colts contrata executivo do Kansas City Chiefs para cargo de General Manager. Falcons e Patriots chegam em Houston para o Super Bowl. Devonta Freeman manda recado para o New England Patriots. Dez Bryant defende Odell Beckham e diz que mais jogadores dos Giants deviam ser como ele. Marco, vamos começar lá em São Francisco. O San Francisco 49ers teve dificuldade para preencher a vaga de General Manager depois da saída de Trent Baalke. Por isso resolveu ir por um caminho diferente. A franquia anunciou neste domingo a contratação de John Lynch, ex-safety do Tampa Bay Buccaneers, que desde 2008 trabalhava como comentarista na TV americana. Ele assinou um contrato de 6 anos, mesma duração que Kyle Shanahan deverá assinar. Foi uma contratação que pegou até a imprensa americana de surpresa, né? Porque a gente não viu o nome do John Lynch sendo especulado, né? Vários nomes passaram ali como possíveis candidatos para o 49ers, alguns até recusaram o cargo, né? Segundo a entrevista. E de uma hora para outra o John Lynch foi contratado, né? Não foi algo nem que a gente veio aquele anúncio que teve a entrevista e depois teve a segunda entrevista e tal. Parece que correu tudo muito rápido. E acho que dá pra entender o que o 49ers está pensando, né? Eu acho que a esperança do 49ers é alcançar algo parecido com o que o Denver Broncos conseguiu com o John Elway, né? Mas com muitas diferenças. Primeiro que o John Lynch, ele não jogou pelo 49ers, né? Ele até tem uma ligação com a área ali de São Francisco, né? Da Bay Area, porque ele estudou em Stanford, né? Ele jogou a carreira dele universitária na Universidade de Stanford, que é ali perto. Mas eu acho estranho essa contratação, um cara que não tem nenhuma experiência fora de campo da NFL, né? Ele foi jogador por muitos anos, foi um grande safety, ele era um dos principais jogadores daquele Tampa Bay Buccaneers de 2003, que foi campeão do Super Bowl, mas é um cara que não passou por nenhum outro cargo em diretoria, nem comissão técnica, né, Marco? Então surpreende um pouco, né? Um pouco diferente aí essa escolha dos 49ers, que decidiu apostar em uma pessoa que não está diretamente, internamente, né, digamos assim, no meio do futebol americano. Ele está lá na TV, né, comentarista, mas ele não tem o know-how ali de office, né, de saber como que as coisas funcionam internamente de uma equipe. E
a exemplo aí do John Elway, tomara que funcione para os 49ers, né? Porque mais do que nunca eles precisam de apostas que deem certo, porque o time aí tá numa maré de azar, de escolhas erradas. Tem um grande tempo aí depois do Super Bowl lá que o Jim Harbaugh levou o 49ers, se não me engano, 2012, 2013, nessa data aí. 2012. Temporada 2012. Então, desde essa época o time tá tendo consecutivos erros e tá tendo muito azar também, perdendo muitos jogadores e tomara que acerte dessa vez aí, né? Eu não gostei dessa contratação. Eu achei que o 49ers deveria ir por um caminho mais tradicional, apostar numa pessoa aí não sem muito, acho que sem muita grife, mas com um histórico de sucesso na NFL, né? Mas isso foi muito complicado porque alguns nomes, né, como o próprio GM, o novo GM do Colts, foi um que meio que recusou aí seguir nesse processo com o 49ers de entrevistas. Teve outros nomes também que recusaram. Então é uma situação complicada, 49ers, que é uma situação que eles se colocaram, né, de tamanho, como o Marco falou, nos últimos anos aí, de escolhas ruins, de erros. E acho que essa contratação do John Lynch, acho que é uma grande indicação de que quem vai mandar no elenco, quem vai definir escolhas de draft e mercado de free agents, vai ser o Kyle Shanahan, né, que tem sido algo comum, né, o head coach chegar com esse poder. Eu particularmente não acho legal um head coach de primeiro ano, e principalmente um head coach jovem como será o Kyle Shanahan, ter esse tipo de poder, né? Eu acho que só atrapalha. Ele deveria focar mais no campo e bola, né? Mas é o que tudo indica, é o que o 49ers vai fazer. O John Lynch, eu acho que ele vai ser muito mais um cara que vai supervisionar, vai ser tipo um CEO, mais do que colocar a mão na massa mesmo em questões aí salariais, de negociações de contrato e até próprias questões de draft, troca. Eu acho que ele vai ter que montar um departamento ali, assistentes e caras abaixo dele, diretores, que tenham experiência, né? Porque é um cara sem experiência nenhuma nesse tipo de cargo, e o cara que estava aí nos últimos 7 anos aí como comentarista, 8 anos como comentarista, não é um cargo aí que se assemelha a ser um GM na NFL. Então é uma contratação aí meio... Eu particularmente não gostei, e tô vendo várias pessoas aí também questionando na imprensa americana, e vale lembrar também que o John Lynch, ele foi jogador do Mike Shanahan, né? O pai do Kyle Shanahan. Ele foi jogador do Denver Broncos no final da carreira. Ele foi treinado pelo Mike Shanahan. De repente faz a parte da aposta, né? Porque o 49ers sabe como foi complicado esses últimos anos com o Trent Baalke não se dando com os head coaches da equipe, né? O Jim Tomsula, o Chip Kelly e o Jim Harbaugh. Então vai apostar um pouco no bom relacionamento, mas é o que tudo indica, o poder todo vai estar aí nas mãos do Kyle Shanahan, né? Vamos ver se vai dar certo. Pode ser que dê certo, pode ser que o John Lynch seja o cara aí que tem a personalidade, o talento para esse. Ele estudou em Stanford, né? Stanford é uma das principais universidades do mundo, não só em futebol americano, mas em ensino, né? Uma das grandes universidades aí nos Estados Unidos e no mundo todo. Então vamos ver. Com certeza é um cara inteligente, vamos ver se ele vai conseguir fazer um bom trabalho. Zé, vamos passar para a próxima notícia? Se o San Francisco 49ers foi pelo novo, o Indianapolis Colts foi pela experiência. Eles já escolheram um novo general manager. Ele será o Chris Ballard, que passou os últimos 4 anos no front office do Kansas City Chiefs. E ele vai comandar essa equipe. Ele foi subordinado do John Dorsey, que é o atual general manager dos Chiefs, que levou o Andy Reid para lá e fez as escolhas do draft nesses últimos anos que foram muito boas. E agora ele vai ter a missão de reconstruir esse time do Indianapolis Colts. O San Francisco 49ers, como você disse, tinha solicitado uma entrevista com ele, mas ele optou por já assumir a vaga do Indianapolis Colts, a vaga que era do Ryan Grigson, que foi demitido na última semana. Eu particularmente achei essa contratação muito melhor, né? O 49ers tentou, né? Mas não conseguiu uma entrevista com o Chris Ballard. O Chris Ballard é um cara que vem fazendo um trabalho muito bom em Kansas City. O Kansas City Chiefs vem fazendo um trabalho muito bom montando esse elenco. Acho que a gente não presta muita atenção
um cara que não é o general manager, né? E assim, não tem nem como a gente avaliar direito se o cara tá fazendo um bom trabalho ou não. E muito mais em Kansas City, né? Que é um time aí que tem uma cobertura menor, né? É uma cidade menor, então não tem tanta atenção da imprensa como um todo. Mas o Kansas City Chiefs vem fazendo um bom trabalho, um dos melhores times draftando nos últimos anos, e não só draftando, né? Um time que vem fazendo um trabalho também com free agents, né? Trouxe bons jogadores aí para cercar o Alex Smith, né? O Alex Smith a gente sabe que é um cara muito limitado, mas acho que o Kansas City Chiefs montou um elenco o melhor possível para minimizar essas falhas aí do Alex Smith e vem dando certo. O time constantemente chega aos playoffs, e é um time que a gente lembra muito da escolha do Eric Fisher, né? Que não foi uma boa escolha, e já é na gestão aí Chris Ballard e John Dorsey, mas tirando essa escolha que ele até cresceu de produção aí na temporada retrasada, na temporada passada, mas para ser primeira escolha geral ainda não justificou. Mas em geral o Kansas City Chiefs tem um histórico muito bom no draft, né, Zé? Que é jogadores como o Travis Kelce, o Tyreek Hill, a dupla de running backs da equipe, o Howard, defensive tackle, que foi draftado aí nesse último ano. Então um time que tem um histórico muito bom de draftar bons jogadores, assim, não super estrelas, mas bons jogadores, bons titulares ali em vários lugares, assim, em vários rounds, né? Não só o primeiro round, mas você trouxe o Tyreek Hill se não me engano, a quinta ou quarta escolha. Então é um time aí que vem achando bons jogadores. E é exatamente isso que o Indianapolis Colts precisa, né? Que é um elenco que ficou muito enfraquecido, que só piorou nessa gestão Ryan Grigson, né? Depois do primeiro draft, que foi muito bom, né? Claro, o Andrew Luck, qualquer um de nós aqui selecionaríamos, né? Não tem nenhum mistério, mas por exemplo trouxe o T.Y. Hilton, foi um draft muito bom, mas depois disso o Colts não teve bons drafts e se traduz aí no elenco envelhecido, no elenco sem talento. E acho que o Colts sabia muito bem o que precisava, né? Precisava de alguém com histórico de bons drafts, né? Sim, justamente, concordo plenamente com você, porque o grande mérito, na minha opinião, do que o John Dorsey tem feito e, consequentemente, o Chris Ballard, que é da equipe lá em Kansas City, é trazer jogadores que dão profundidade ao elenco. Essa equipe do Kansas City Chiefs perdeu o Jamal Charles no ano passado não, em 2015, e a gente não sabia como ia funcionar esse jogo corrido. De repente você vê que tem ali o Spencer Ware e o Charcandrick West, dois running backs que até então ninguém conhecia e deram conta do recado, e a gente esperava que um cara que fosse fazer isso ainda fosse o Nile Davis, que era um outro running back que estava no elenco e que tinha surgido em alguns momentos. Você vê essa equipe recheada de wide receivers que, se não são bons, eles fazem o trabalho necessário para um quarterback como o Alex Smith, que ele é bastante limitado. Você vê, talvez essa equipe seja ali junto com o Houston Texans, a equipe em que você vê menos diferença entre o quarterback titular e o reserva, entre o Alex Smith e o Nick Foles. Quando o Foles precisa assumir, você não vê uma queda muito grande. Acho que aí a gente pode até considerar que é o Alex Smith, mas você vê que em todas as posições do campo, no ataque e na defesa, essa equipe ela consegue ter reposição. O Sean Smith foi embora nessa temporada, mesmo assim essa secundária continuou conseguindo ter muitas interceptações, continuou competente no que ela sabe fazer, que é isso, cede muitas jardas, mas consegue turnovers. Então acho que essa profundidade, trazer isso para os Colts, é justamente o que o time mais precisa nesse momento. Um cara que draftou, eu acabei falando o nome errado do jogador, né? O Chris, deixa eu ver aqui que eu puxei aqui. É o Chris Jones, né? Acho que eu falei Johnson. Ele é um grande defensive tackle, teve uma ótima temporada de rookie. E draftou também o Marcus Peters, né? Que já é um dos melhores cornerbacks da NFL. Outros caras aí também, até no mercado de free agents também, você vê, por exemplo, o Jeremy Maclin. Eu, particularmente, não acreditava tanto no Jeremy Maclin, mas acabou sendo uma boa contratação. Então, um cara que monta muito bem o elenco, e acho que o Zé destacou bem, né? Um elenco profundo, né? A gente vê outros times aí, por exemplo, o Detroit Lions, que tem bons jogadores, mas não tem profundidade nenhuma, né? Enquanto o Kansas City Chiefs é um time muito profundo, né? E tanto não é que nem, por exemplo, o Green Bay Packers, que é um time que basicamente só se move ali no draft, né? O Kansas City Chiefs também olha muito o mercado de free agents e costuma fazer bons negócios. Então, realmente, é uma boa contratação. É uma contratação mais, como posso dizer,
mais tradicional, né? O que os times costumam fazer, né? Contratar um cara que vem trabalhando bem no front office de algum outro time e aposta que ele possa trazer isso daí para sua equipe. Não é o natural você contratar um comentarista de televisão que não tem nenhuma experiência nesse tipo de cargo, né? Como o 49ers fez. Pode dar certo, pode ser que o John Lynch dê certo e o Chris Ballard dê errado, né? Mas eu gosto muito mais dessa contratação do Chris Ballard. E, assim, ao mesmo tempo que ele tem que montar um elenco, mas tem uma pressão em cima também, né, Zé, que precisa montar um elenco rápido, porque quando você tem um quarterback, um franchise quarterback como o Andrew Luck, você precisa de menos, né? Você acha que você tem uma margem de erro maior, então você não precisa ter um time perfeito, você precisa ter um elenco minimamente capaz ao redor dele, né? Algo que o Colts não vem tendo. Mas ele entra com uma pressão, né? Porque ele não vai precisar encontrar um quarterback, já tá lá o quarterback, e esse time aí, todo ano com o Andrew Luck, não chegar nos playoffs, não ir longe nos playoffs, é um fracasso, né? Então o Chris Ballard, ele não vai poder se dar o luxo aí de sentar, draftar bons jogadores e ter 2-3 anos para ver ele se desenvolvendo. Esse time do Colts vai precisar melhorar muito e já melhorar muito em 2017, né? Sim, eu concordo. Eu não acredito que ele vai ser tão agressivo nessa free agency, porque é uma classe de draft que a gente está vendo os comentaristas nos Estados Unidos falando sempre que é uma classe muito boa defensivamente, que é o que nesse momento os Colts mais precisam. Eles têm ali o Gore para ajudar o jogo corrido. A linha ofensiva deu um salto de produção no ano passado e tem peças ali. Talvez trazer um guard, trazer um tackle para jogar do lado direito da linha ofensiva. Ele possa fazer isso na free agency, mas eu acho que ele vai focar no draft. A gente vai ver essa equipe dos Colts subindo no draft, talvez na primeira rodada, para trazer um jogador que dê um salto de produção na equipe, principalmente um pass rusher, um edge rusher, que é o jogador que vai por fora para tentar acertar o quarterback, porque esse foi a principal deficiência dos Colts nos últimos tempos. O Robert Mathis, depois daquela temporada em que ele liderou a NFL com 18 sacks, ele não conseguiu ser mais o mesmo, e desde então os Colts nunca mais conseguiram ser uma ameaça pressionando o quarterback adversário. E dentro da AFC, que tem Tom Brady, que tem Big Ben, é importante você ter um bom pass rusher para, se você quiser ir longe nos playoffs, que é a principal ambição dos Colts nesse momento. E eu acho que o erro do Colts foi ter mantido o Chuck Pagano. Eu nem acho que ele seja o principal culpado, e acho que o Ryan Grigson tinha uma parcela muito maior de culpa. Mas o Chuck Pagano acaba numa situação ruim, né? Porque se ele não tiver um ótimo ano em 2017, o Chris Ballard vai querer trazer o cara dele, né? Vai querer trazer um head coach da confiança dele. E meio que nunca dá certo é raro dar certo quando você traz um general manager novo e não traz um head coach novo, ou quando você traz um head coach novo e não traz um general manager novo. É bom sempre contratar em par esses dois, porque quando o general manager novo vem e mantém um head coach, normalmente quando um general manager é demitido é porque o time foi mal e o head coach é mantido. Aí tem mais um ano ruim, aí o general manager quer trazer um novo head coach, e aí basicamente perde um ano. Eu achei que o Indianapolis Colts deveria ter demitido já o Chuck Pagano. Se é pra demitir demite os dois logo, começa do zero, traz um novo head coach. Então, eu até acho que o Chuck Pagano tem algumas virtudes, né? Mas eu acho que teria sido melhor ter começado do zero também no cargo de head coach. Marco, vamos passar para a próxima notícia? Começou a semana do Super Bowl. Neste domingo, o Atlanta Falcons chegou em Houston, enquanto o Patriots tem voo programado para segunda-feira. Ainda hoje, no final do dia, acontece o Media Day, que esse ano será realizado em um estádio de beisebol, e o público vai poder acompanhar os jogadores sendo entrevistados pela imprensa. O Media Day cada vez cresce mais, né? Acho que vai ter esperado um público de 15 mil pessoas para assistir os jornalistas lá entrevistando os jogadores. Eu, particularmente, não entendo quem sairia de casa para assistir esse tipo de coisa, né? Mas tudo bem. O Media Day não costuma sair muito... de vez em quando sai alguma coisa interessante, né? Mas é um evento tão grande que normalmente acho que a gente só vê respostas aí, aquelas respostas de media training, né? Nada muito relevante. O Patriots, a gente tá gravando esse podcast segunda-feira de manhã, o Patriots
não chegou em Houston ainda, mas está chegando aí por volta da hora do almoço, se eu não me engano. Então você está escutando esse podcast, o New England Patriots já está em Houston e o Atlanta Falcons chegou no final do dia, no domingo, e acho que reflete um pouco o estado de espírito desses dois times, né, Marco? Porque o New England Patriots é um time tão experiente, já tão acostumado a Super Bowl, que vai chegar na segunda-feira mesmo. O Atlanta Falcons talvez por ter pouca experiência, né? Acho que são 4 jogadores só que já jogaram no Super Bowl dentro desse elenco. Aí já é um pouco mais ansioso, quer chegar logo em Houston. Acho que reflete um pouco o estado de espírito dessas duas equipes, né? E até isso foi refletido nas entrevistas antes, né, da viagem aí, tanto o Dan Quinn falando que os Falcons já estavam preparados e o Belichick dizendo lá que os Patriots ainda não estavam nem na metade ainda da preparação, que eles iam se preparar lá em Houston. Mas o Media Day é bem isso mesmo que você disse, Gabriel. Entrevistas, né? Nada assim muito diferente, nada muito especial. Nada quando o Marshawn Lynch estava lá, né? Quando o Marshawn Lynch estava lá, ele não queria falar, sempre rendia alguma coisa. Mas a gente não vai ver nada demais nesse Media Day aí. E eu acho que o público que vai lá é mais empolgado por causa do Super Bowl mesmo, né? Porque do evento em si não tem muito do que tirar. Mas agora os times têm que se preparar pro Super Bowl, né? Não pode dar exposto às falhas, né? Tem que fazer tudo como programado aí para chegar no Super Bowl voando, que no caso do Falcons, né, é a primeira vez aí que muitos desses jogadores vão participar, e os Patriots mais experientes aí. A semana do Super Bowl, a gente sabe, se pra gente passa devagar, imagina pros jogadores, né? Eles continuam treinando aí ao longo da semana, né? Se eu não me engano, tem mais um evento aí que é a entrevista com os treinadores, né? Mas a entrevista com os jogadores mesmo tem um Media Day, e depois, se eu não me engano, eles até conversam com a imprensa após os treinamentos, né? Ao longo da semana. Mas o mais importante dessas semanas ninguém fazer confusão, né? Ninguém se meter em problema. Ao longo da história aí da NFL, tiveram casos aí de jogadores fazendo besteira aí na semana do Super Bowl, até às vezes no sábado antes do Super Bowl, mas eu tenho certeza que o Bill Belichick e o Dan Quinn estão passando para os seus jogadores, não façam nada, fiquem no quarto do hotel aí a semana inteira, não se metam em confusão, porque não é a hora de querer sair para conhecer Houston, não é a hora de querer se divertir, é a hora de se focar 100% no jogo, né? Com certeza. É o jogo mais importante da vida da maioria dessas pessoas que estão indo para aí. Talvez um ou outro que o primeiro Super Bowl talvez seja o mais importante, mas, por exemplo, para o Tom Brady é a consagração histórica dele como o grande quarterback de todos os tempos. Eu já considero ele o maior de todos, mas ia ser a confirmação para ninguém botar defeito. E eu acho que ambos os jogadores de ambas as equipes, eles sabem, eles têm noção disso. Você não vê jogadores problemáticos, jogadores com históricos de problemas extracampo nos últimos tempos em nenhuma dessas duas equipes. Então eu acho que a gente vai ver esse pessoal comportado, focado e concentrado para esse jogo. Eu acho que principalmente o Tom Brady, que está com essa expectativa de mais uma vitória, e o Matt Ryan, que quer demonstrar de uma vez por todas que ele é elite, ele é um dos 5 grandes quarterbacks da NFL, um dos grandes nomes da liga para os próximos anos, para manter para mostrar que, apesar das irregularidades desde 2012, quando ele se consolidou ali com aquela grande temporada, em que os Falcons, se não me engano, foram 13-3, que ele, ao longo desse processo, ele cresceu e hoje ele é um dos grandes nomes da liga, apesar de ele não ser tão badalado. Realmente são dois times aí que não tem esse DNA de se meter em confusão. Acho que vai ser uma semana tranquila mesmo. Acho que não vai ver nenhum jogador aí criando muitos problemas. Zé, vamos passar para a próxima notícia? Então, os jogadores podem não causar muitos problemas, mas a gente pode ver eles dando declarações, por exemplo, como o Devonta Freeman fez. Ele deu uma entrevista essa semana ao Pro Football Talk em que ele demonstrou muita confiança. Ele disse que ele não se intimida por enfrentar o New England Patriots nesse momento e nem pelo tamanho do jogo.
e mandou um recado. Para ele, o Atlanta Falcons pode fazer o que quiser no ataque, não importando quem os Patriots escolham parar. Realmente o Devonta Freeman mostrou muita confiança e, assim, claro que ele tá mostrando confiança e tá falando o que ele realmente pensa, mas é interessante essa declaração porque eu concordo um pouco com o Devonta Freeman, porque a gente pensa em ataques que tem um grande wide receiver, como é o caso do Atlanta Falcons com o Julio Jones, e é o caso do Dallas Cowboys com o Dez Bryant, do New York Giants com o Odell Beckham, do Pittsburgh Steelers com o Antonio Brown. A gente sempre pensa que o primeiro passo é parar esse grande wide receiver, né? Só que o Atlanta Falcons já mostrou nessa temporada que não depende tanto do Julio Jones, né? É até engraçado um jogador desse nível, mas o ataque do Atlanta Falcons é tão equilibrado que você não depende só do Julio Jones. A gente viu o Atlanta Falcons vencer com o Julio Jones fora de jogo, não jogando. A gente viu o Atlanta Falcons vencer com o Julio Jones tendo 20, 30 jardas só no jogo, né? Basicamente sendo um fator aí irrelevante. É um time muito bem preparado para vencer de diversas formas. Você tem a dupla no backfield, você tem o corpo de wide receivers que não são caras assim super estrelas, mas são bons jogadores. Taylor Gabriel, Mohamed Sanu. Então acho que o Devonta Freeman, e claro que ele está querendo mostrar um pouco de confiança, mas nessa declaração dele ele falou uma verdade sim, porque o New England Patriots até, eu estou muito interessado em ver qual vai ser o plano de jogo na defesa, né? A gente sabe que o Malcolm Butler normalmente não marca o wide receiver número 1, o único wide receiver número 1 que ele marca individualmente o jogo todo, em qualquer lugar do campo, é o Antonio Brown, né? E ele fez isso muito bem contra o Pittsburgh Steelers. Normalmente ele marca o wide receiver número 2, enquanto o Logan Ryan marca o wide receiver número 1 com marcação dupla do safety, né? Eu já falei isso aqui várias vezes. Então não sei o que o New England Patriots vai fazer. Se eu tivesse que dar um palpite, eu acho que vai manter essa estratégia, né, de botar o cornerback número 2 no principal wide receiver, com marcação dupla com o safety, e vai deixar o Malcolm Butler ali, ora no Mohamed Sanu, ora no Taylor Gabriel, porque eu acho que não vale a pena você colocar o Malcolm Butler no Julio Jones, porque se o Atlanta Falcons precisar se o Matt Ryan achar que não tem que mandar nenhum passe na direção do Julio Jones, ele vai passar a bola ali pro tight end, vai passar a bola pro Tevin Coleman, vai passar a bola pro Taylor Gabriel, Mohamed Sanu, e o Atlanta Falcons tem totais condições de vencer o jogo dessa forma. Então é realmente um ataque muito difícil de ser parado por causa desse como é completo, né, desse equilíbrio aí desse ataque. Então eu tô bem interessado para ver esse plano de jogo aí do Julio Jones. E o Devonta Freeman, apesar de ter mostrado um pouco de ser um pouco perna, né, mas ele tem o seu grau de razão. Marco, vamos passar para a próxima notícia? Odell Beckham parece ser sempre o centro das atenções no New York Giants, tanto para o bem quanto para o mal. Dez Bryant sabe muito bem o que é isso, já que sua personalidade o rendeu muitas críticas em Dallas ao longo dos anos. O jogador dos Cowboys deixou a rivalidade entre Giants e Cowboys de lado e defendeu seu colega de posição, dizendo que Nova York precisa de mais atletas com a mesma paixão de Beckham. Realmente eu concordo com o Dez Bryant. Eu acho que é muito fácil você criticar o Odell Beckham quando o time perde, mas o Odell Beckham colocou esse ataque nas costas, né? Ele carregou esse time do New York Giants. Quer dizer, não carregou o time, carregou o ataque. Sem ele no ataque, o Giants provavelmente não teria marcado nenhum ponto em 2016, que é um ataque muito fraco. E acho que o jeito de ser do Odell Beckham rende muitas críticas a ele. Acho que muita gente não gosta da forma como ele é confiante, da forma como ele gosta ali de... Não dizer gosta de aparecer, mas ele gosta dos holofotes. Ele joga melhor quando o jogo é mais importante. Ele não é um cara aí que tenta ser invisível, né? Ele é um cara que gosta, assim, dos holofotes. A gente viu, por exemplo, no Pro Bowl, né, Marco? Durante o Pro Bowl e no desafio de habilidades, o Odell Beckham é um cara que estava sempre animado, interagindo com o público, interagindo com os outros jogadores, né? Então, a personalidade dele pode ser que muita gente não goste, mas ele é um cara importante. Eu acho que ele não é um cara importante só para os Giants, mas eu acho que ter um cara como ele é muito importante para a NFL. Sim, é claro, porque dessa forma que ele trata o jogo, como você disse, ele gosta muito de chamar atenção, e com o jeito que ele joga, ele acaba chamando mais atenção, e isso é bom para ele, né? Ele é um jogador muito excêntrico, né? Ele é muito apaixonado pelo jogo, então é muito expressivo. Quando ele tá ganhando, ele gosta ali
de fazer as dancinhas, de comemorar bastante. Isso é importante porque você cria uma identidade com o torcedor, né? Tanto que às vezes filma lá a torcida, você vê os meninos lá com o cabelo dele, né? Até aqui no Brasil você vê muita gente que gosta de futebol americano mais novo, tem gente que copia o cabelo do Odell Beckham. Isso é muito importante, cria uma identidade da torcida com a liga, com o jogador. Tanto que se você olhar lá na venda de camisetas, o Odell Beckham sempre está entre os jogadores que mais vendem. Isso é ótimo para o Giants também, mas tem o lado ruim, né? Quando perde, você acaba chamando mais atenção do que devia, né? Às vezes os companheiros ali não gostam tem que concentrar mais no jogo, você acaba chamando a atenção da mídia. E tem os prós e contras, né? Mas o Dez Bryant, como você também falou aí, Gabriel, ele chama muita atenção também. Ele é uma pessoa muito expressiva e em Dallas funciona bem, né? O time é o de maior torcida lá nos Estados Unidos, né? Chamar atenção, você recebe mais atenção dos torcedores, né? Fica mais fácil da torcida também ficar sempre do seu lado ali, né? A identidade com a torcida é sempre crescente. O Dez Bryant, assim, claro que ele tem uma personalidade explosiva e é semelhante ao Odell Beckham, mas é semelhante nesse sentido, né? Mas eles são pessoas bem diferentes, né? O Dez Bryant já se meteu em alguns problemas aí fora de campo, né? Coisa que o Odell Beckham não tem nenhum histórico aí de confusão, nem nada. O Odell Beckham, eu acho que se ele jogasse em outra cidade que não fosse Nova York, no mercado de mídia menor, eu acho que ele não receberia as mesmas críticas. Claro que quando você joga em Nova York, tudo aí é elevado aí à milésima potência. Bem, sobrou um pouquinho de tempo, né? Eu não quis comprometer que a gente fosse falar do Pro Bowl, né? Porque, vamos ser bem sinceros, o jogo hoje em dia não merece tanto destaque, mas como sobrou um tempinho aí, eu vou pedir pro Zé explicar pra gente, Zé, o que aconteceu com esse Pro Bowl, que foi um placar tão baixo. Normalmente a gente vê os times aí sempre girando ali, os dois times girando em torno de 50 pontos. Eu nem vi o placar aqui, nem confirmei, mas você deve saber, Zé, mas ficou ali 20-17, algo do tipo. O que aconteceu nesse jogo? Então, Gabriel, para você ter uma noção de como são as coisas, a média dos pontos entre o Pro Bowl, somando as duas equipes no Pro Bowl, de 2000 a 2016 era de 71 pontos por jogo. Ou seja, era muita coisa, eram as duas equipes passando de 35 pontos, atingindo ali pelo menos esse número. E a gente viu esse ano um jogo com 33 pontos, 20-13 para a AFC. E eu acho que a gente pode apontar alguns fatores, como os defensores foram mais... A gente viu mais defensores que foram ao Pro Bowl do que grandes atletas de ataque. A gente chegou num ponto em que o Trevor Siemian se recusou a ir ao Pro Bowl. Então, a gente vê que os ataques eles estavam no nível mais baixo. Os jogadores de ataque eles não estavam tão motivados. Então, também vimos o jogo ficar mais travado. E também teve muito turnover. Os quarterbacks, num jogo desses, eles resolveram... eu vou jogar a bola pro alto, vou arriscar. Então a gente viu muito... A gente viu, se não me engano, 3 interceptações agora. Também o running back, o jogador que está com a bola, ele não vai segurar ela com a mesma força de uma temporada regular, de uns playoffs. Se ele for levar uma pancada, ele vai soltar para se preservar. Tanto que a gente viu 2 ou 3 fumbles, um no final do jogo que praticamente decretou o final da partida, dali para frente foi só ajoelhar. Então eu acho que mostra que os atletas eles estão dando tão pouca consideração ao Pro Bowl, que principalmente o ataque, que eles não estão fazendo... Eles não estão dando nem 60%, 70% ali deles, e os defensores já estão um pouco mais dedicados. Por exemplo, alguns caras mais velhos que estão ali no seu primeiro Pro Bowl, o Lorenzo Alexander. Eu acho que a competitividade subiu porque o ataque foi mais fraco, mas a defesa ela conseguiu chegar num nível mais alto. O Lorenzo Alexander, ele foi eleito MVP da defesa, né? O Travis Kelce foi eleito MVP do ataque. E realmente o jogo não consegui assistir muito, até eu assisti o primeiro tempo basicamente, né? E a sensação que fica é que o
concurso de habilidades foi muito mais popular, foi muito mais legal do que o jogo em si, né? Sim, tinham uns 60 mil pessoas, se eu não me engano, no estádio, e mesmo assim você olhava ali, tem várias imagens no Twitter, eu não quis colocar na matéria, porque a gente falou um pouco do jogo, mas se você for pesquisar essas imagens Pro Bowl no Twitter, olhar no Twitter da NFL, você vê que, apesar de ter bastante gente no estádio, o estádio parecia bem vazio. Teve gente que foi embora mais cedo. Eu vi um tweet, agora eu não lembro exatamente de quem foi, mas era do pessoal do Yahoo Sports. E eu acho que, assim, o Pro Bowl mostra mais uma vez que ele precisa de reinvenção, porque a NFL fica fazendo uma mudancinha aqui, uma mudancinha ali, e não é isso que vai resolver o problema desse jogo. Até eu e o Marco, a gente conversou sobre isso no podcast de sexta-feira, né? O que fazer para consertar o Pro Bowl, então escute lá, mas eu já adianto aí que não é a nossa solução não passa muito pela manutenção do jogo, né? Mas realmente eu achei até engraçado o Zé falar isso, né? Eu não acompanhei o jogo todo e confesso que eu não percebi, né, de lugares vazios no estádio, mas é que saiu a notícia, o que saiu de notícia é que todos os ingressos haviam sido vendidos, né? Então até interessante, claro que tem muito aquela coisa, né? Acho que muitos patrocinadores da NFL ganham os ingressos, né? E o ingresso foi vendido, né? Mas aí muita gente acaba não indo ou não distribui todos os ingressos. Então realmente o Pro Bowl, acho que foi um novo. A gente acha que o Pro Bowl chegou ao fundo do poço, né, em termos aí de competitividade do jogo, mas acho que hoje encontrou um novo fundo aí, e acho que a gente vai ver isso refletido na audiência, né, Marco? A gente falou no último programa como nos últimos 5 anos a audiência do Pro Bowl vem caindo, e eu acho que a gente está pronto de perto aí para chegar num sexto, né? Tem que ver como foi a audiência desse Skill Challenge aí, né? Porque pelo menos eu, quando vi que ia acontecer, eu fiquei na expectativa e foi bem legal, né? O jogo, e eu não sei se é o suficiente para aumentar o número de pessoas que assistiram o Pro Bowl em relação ao ano passado, né? Mas foi a parte mais legal, e o jogo em si, como a gente disse lá no outro podcast, é muito complicado de se mexer, né? Mas eu gostaria de ver um Skill Challenge aí maior. A gente disse lá no outro podcast o que a gente achava, né? Então a discussão já foi feita, mas o Skill Challenge aí eu gostei bastante esse ano, e quem sabe no ano que vem aí tenha mais provas, né? Vamos ver aí uma expansão do Skill Challenge. Acho que trazer o Skill Challenge pro dia do jogo e você corta o jogo aí parte do tempo, acho que seria parte aí para tornar esse evento mais divertido. Bem, até só queria passar uns números aqui, né? A gente fez uma pesquisa no Twitter, no nosso grupo do FA Hoje, né? O nosso Twitter, o @FA Hoje, segue lá a gente. Tem nosso grupo no Facebook também, o FA Hoje Debate, né? Perguntando se as pessoas iam assistir ao Pro Bowl, né? A gente deu 3 opções, né? Se iam assistir o jogo todo, se assistir só um pedaço e se não ia assistir, né? E deu, assim, com muita diferença na primeira colocação, que as pessoas iam assistir, mas só um pedaço, não se comprometiam em assistir o jogo todo. E em segundo lugar, as pessoas não iam assistir, né? Então, na última colocação aí, são as pessoas que falaram que iam assistir ao jogo todo. Então, isso mostra um nível aí de desinteresse da partida aí, até aqui no Brasil mesmo, né? Então, é bem interessante. Bem, é isso. Esse foi o nosso podcast de segunda-feira. Agradecer ao Zé e ao Marco pela presença. A gente volta na quarta-feira com mais uma edição. Até a próxima. Tchau!